Mas o bom humor, ele tem que ser liberado nas nossas vidas, porque sem o bom humor, como que nós vamos ter uma saúde mental de qualidade, Carol? Não tem como. E é importante, né, ter esses momentos também de alegria. Sim, a nossa vida ela é mediada, né, pelas emoções. Sim. E as relações estão presentes em todo momento. Então, se você não sabe se expressar, você tem dificuldade de se expressar, isso também interfere nas suas relações. Entendo. Em todos os locais, né? Qualquer ambiente que você esteja, você precisa ter esse momento, esse mix, né, de emoções positivas, negativas também. Tem um momento para tudo, é uma coxinha de retalho. Dependendo, né? da pessoa, às vezes, por exemplo, do que a outra faz, se ela não agrada, aí já criou uma resistência, uma barreira ali, para depois, tipo, pô, você não devia ter feito. Ao invés de que se você mudar aquela situação, todo mundo acaba rindo, todo mundo acaba brincando, todo mundo acaba liberando ocitocina, todo mundo acaba liberando, né, ou desestressando naquele momento. Isso ajuda muito a gente sair desse ranking em terceiro lugar, mas a gente é campeão na ansiedade. Exatamente. Uma coisa leva a outra? Bastante. A ansiedade, ela vai desencadear 100% praticamente das outras patologias, né? Então é importante a gente lidar com a ansiedade de maneira positiva. Era interessante que a Cris estava falando assim, olha, esse momento de estresse produz em mim algo positivo. Sim. Porque como nos atletas, né, que ela estava comentando, vai estimular ainda mais, vai melhorar. Então é preciso identificar em quais emoções eu sou boa, em quais emoções eu sou ruim. Então eu preciso melhorar. Né? Então é importante saber em qual delas você precisa estar mais atento. Por exemplo, se eu tenho um comportamento de ser só assim, mais engraçadinho, e isso está me atrapalhando, eu preciso tomar conta dessa área também, né? Porque senão... O equilíbrio. Exatamente. Ter uma vida equilibrada. Está no equilíbrio, né? Então assim, você brincar demais ou também ser muito rígido, os extremos, né? São os opostos. Então, o equilíbrio é que traz a saúde, sim, emocional, esse mix de tudo na vida. É que traz você faz o ser humano ser mais divertido, a vida ser mais colorida. Sim. Quando fala com relação a esse ranking, quando fala em relação a ser campeão na ansiedade, isso aí também está incluindo as crianças, porque hoje em dia não são somente os adultos, mas muitos jovens, muitas crianças também estão mais ansiosos, mais depressivos, tem questões com obesidade. As crianças estão com as doenças dos adultos, porque na verdade elas estão sendo o reflexo do adulto, né? Como que isso daí também engloba essa faixa etária? Exato. Com certeza. Porque a convivência da criança com o adulto, a criança ela aprende não aquilo que você fala, mas aquilo que você faz. É o comportamento da criança. Então a criança acaba absorvendo sim o comportamento dos adultos. A criança ela é imediatista, para ela só existe o aqui e agora. Então ela quer tudo na hora. Ela não sabe esperar. Quem vai ensinar a criança a esperar são os adultos com os quais ele convive, que vai estar ajudando ele a trabalhar essa questão do saber esperar. Que nem tudo pode acontecer naquele momento. Então, a ansiedade é gerada por isso, é o saber esperar. Na verdade, a gente sabe que a questão da saúde mental, nós falamos aqui com relação à pesquisa que foi feita, né? Então, aí, campeão na ansiedade, tá a questão da depressão. Hoje a gente tem visto realmente que tem aumentado cada dia mais as pessoas. A que se deve essa questão da depressão ter aumentado? Sendo que muitas vezes se a gente parar e pensar, né, as pessoas hoje às vezes elas têm muito mais oportunidades até do que antes. Entre aspas, hoje elas teriam até uma condição até muito melhor do que antes. Se vamos olhar aí, circunstâncias anteriores e hoje, né, até para adquirir coisas. Hoje as pessoas, em todas as classes sociais, elas estão tendo muito mais oportunidades. Hoje não é só o rico que pode, mas hoje qualquer um tem podido ter acesso a mais coisas. Mas a depressão tem aumentado. O que você observa? A que você deve isso? Tem algo que eu gosto muito, que quanto mais se é dado, mais se é cobrado.
Então, quanto mais eu quero, mais eu vou me cobrar. Para eu ter isso de maneira perfeita, de eu ter mais, de eu poder conseguir conquistar em tempo hábil. Não, eu tenho projetado isso, então eu vou correr atrás dentro deste tempo. Mas a ansiedade, ela vem crescendo e desencadeando a depressão, porque é um grito de socorro da alma. Sim. As pessoas não aguentam mais deixar isso guardado. Né? Porque antes as pessoas até deixavam de lado, não vou falar, né? Eu vou lidar dessa maneira. Mas por que tem crescido? Porque também a globalização tem trazido essa cobrança, Carol. Então é importante a gente parar para pensar que a depressão, ela é um sintoma, ela já está sendo um sintoma da nossa sociedade. De ter padrões, por exemplo, fulano tem tantas coisas e eu ainda não consegui chegar lá. É fácil, às vezes, tem mais oportunidades? Sim, mas nem todos vão conseguir tudo da mesma maneira. Sim. Então, a depressão e a ansiedade, ela vem muito mais nesse sentido de a pessoa não conseguir lidar com aquilo que é dela, qual que é a minha realidade, e não conseguir superar essa realidade. Entendi. Tem até algumas imagens da campanha, eu queria que passasse para a gente dar uma olhadinha. Conta um pouquinho para a gente a respeito dessas imagens da campanha Janeiro Branco. Exato. Essas imagens foram de ações do fim de semana para cá, né? Nós tivemos ações na Praça da Liberdade, no sábado, nós tivemos abraço lá grátis, a terapia do abraço, porque o abraço ele tem um poder curativo, né? Sim. Então olha como que é interessante. Então essas são ações que vêm acontecendo em todo o mês de janeiro, isso não só aqui em BH, mas em todo o Brasil e fora dele também. Então nós temos psicólogos voluntários, né, profissionais da saúde, de forma geral, que estão indo para as praças, que estão indo para os lugares públicos. Ontem mesmo nós estávamos, né, na Câmara de BH, no Cine, no Restaurante Popular, falando sobre saúde emocional, né, dando essa oportunidade para as pessoas falarem das suas emoções e o que elas querem trabalhar neste ano. Então isso é a campanha Janeiro Branco, dar possibilidade aos profissionais de chegarem mais próximo do público para poder falar das suas emoções. Me fala aqui, como é que vocês falaram ontem? Fala um pouquinho aqui pra gente, como se a gente estivesse ali no Restaurante Popular. Exato. Vou pedir a Cris para contar pra gente como que foi. Vai, Cris, faz um pouquinho aí. Então, foi um momento assim de abordagem, né, das pessoas. A gente perguntava, você sabe o que é a campanha Janeiro Branco? E as pessoas desconhecem ainda. E precisa de fazer muitas ações, psicoeducação em vários espaços onde as pessoas estão, para que elas tenham acesso, né, a qual que é a proposta da campanha, né? A campanha não é só simplesmente ajudar as pessoas tem que ajudar as pessoas a pensar sobre, a falar mais sobre as suas emoções. Porque falar das emoções é falar sobre aquilo que nos move no nosso dia a dia, né? A vida precisa... a raiva, a tristeza, a alegria, elas são emoções, elas precisam ser transmitidas, elas precisam ser trabalhadas. E todo momento na nossa vida é mediado por emoções, sejam elas positivas, negativas, e o saber se expressar sem machucar o outro, o saber se expressar também sem machucar a você mesmo, que é a saúde mental, está aí, a saúde emocional, está aí, o saber comunicar as emoções. E então, vocês acabavam que vocês perguntavam para as pessoas? Perguntavam para as pessoas, porque a maioria das doenças físicas, elas têm um viés emocional. Eu não estou dizendo todas, mas a grande maioria, que os médicos não descobrem as causas. E as perguntas seriam como? Como é que foi essa abordagem para eles? Qual emoção você gostaria de trabalhar no ano de 2018? Guilherme, qual é a emoção que você gostaria de trabalhar no ano de 2018? Ele vai receber um microfone ali. Pega aí, Kiki. E aí, Guilherme, ele estava montando o cenário, porque aqui é assim. Aqui o sistema aqui é bruto, então vamos fazer um... Bruto mesmo. Não tem brincadeira, não. Tem brincadeira não, o bicho pega aqui. Vamos pegar o Kiki. Como é que foi isso aí, pro pessoal sentir como é que foi ontem? Sim. Então vai lá, Gui. Vai lá, Guilherme, fala pra gente qual emoção você gostaria de trabalhar no ano de 2018. Você pensa, você não sei o que é qual é essa emoção. Mental. Tá, emoção mental, mas e aí? Qual emoção? Acabou ainda não, Guilherme, acabou ainda não, fica aí, filho. Vai, aí pra pessoa entender mais. Sim, as emoções básicas, vamos falar, raiva, tristeza, alegria, qual delas que ele não está se expressando melhor, Gui, que ele se machuca, raiva, ou ele machuca os outros? tristeza, alegria, qual delas você acha Tristeza. que você não está se expressando tão bem? Tristeza.
Tristeza. É preciso falar sobre a tristeza também. Não é só achar que ela é uma emoção negativa e não trabalhar. Se a tristeza ela é importante, como aquele filminho, né, do Divertidamente, todas as emoções elas têm um lugar, elas têm uma importância dentro da manifestação do nosso comportamento. E esse trabalhar pode ser que às vezes a pessoa não consegue se expressar, ou ela pode se expressar de uma maneira errônea, que às vezes... Sim, que não é assertiva, explodir, né? Ela explode, né? Ela machuca o próximo, às vezes ela grita com a outra pessoa, né? Então ela acaba ferindo, ela acaba estragando um relacionamento, ela acaba atrapalhando as relações no trabalho dela com o próximo. Então a gente percebe que hoje tá difícil fazer amizades com as pessoas, as crianças têm dificuldade de fazer os amiguinhos hoje. E dentro das emoções, qual foi a que as pessoas às vezes estão tendo mais dificuldade de trabalhar, lidar? A raiva e o medo. Raiva e o medo, gente. E a tristeza também. Tristeza. De acolher a tristeza. E na questão da raiva, a intensidade, como é que é? A raiva, ela vai gerar em nós algo positivo também. Sim. Nossa, essa situação tá me deixando aqui revoltada, tá me deixando nervosa mesmo. Então, qual o aspecto dela que eu preciso melhorar para eu ter um resultado diferente? Então, ok. Agora, se essa raiva está me levando a um ponto de eu não dar conta de lidar mais com os meus familiares, com as pessoas que estão ao meu redor, eu preciso trabalhar essa emoção. Então, a raiva, ela precisa ser mensurada. Né? Imagina você estar no local, nós temos visto isso nos noticiários, as pessoas às vezes estão dentro dos ônibus, às vezes porque um está falando mais alto, aí acaba tendo tragédias por causa disso, porque não está conseguindo controlar essa raiva. No trânsito também a gente percebe, né? E como tem que vigiar. É uma falta de empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro e comunicar alguma coisa sem deixar, sem machucar o outro. As pessoas estão muito impacientes, né? Muito ansiosas e pouco pacientes. E isso vai desencadeando tantas coisas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.